Muito bem, então vamos passar para outro julgamento, já que esse país é farto deles e muitos com relevância política, o que gera uma grande repercussão. Eu falei na escalada, como a gente chama no jargão jornalístico desse programa, que é aquela leitura inicial das manchetes do programa do dia, que o Moraes tinha votado a favor dos 10 anos de prisão da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Moraes, claro, o Alexandre de Moraes, ministro do STF. Mas não tinha saído ainda o voto dos outros ministros, o mundo não para enquanto a gente está aqui no estúdio, e eles saíram. Então a primeira turma do STF formou maioria nessa sexta-feira, 9, para condenar a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão, perda do mandato, e pagamento de multa por invasão dos sistemas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e inserção de documentos falsos. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes. Então a gente tem trechos aí do voto do Moraes. A gente pode colocar em arte, olha aí, aspas, é completamente absurda a atuação vil de uma deputada que exerce mandato em representação do povo brasileiro e de um indivíduo com conhecimentos técnicos específicos que causaram relevantes e duradouros danos à credibilidade das instituições. Próximo. É só isso, né? Muito bem. Duda Teixeira, você chegou a ler essa denúncia e viu ali os elementos probatórios. É claro que é grave. Você tem esse reacionarismo aloprado do bolsonarismo que, em vez de reagir àquilo que considera abuso de outros poderes pelas vias constitucionais, vai fazendo esse tipo de arranjo inconstitucional e cometendo ilegalidade. O que é o 8 do 1, se não isso? Então você teve a oportunidade constitucional lá na CPI da Lava Toga. A família Bolsonaro sabotou. Depois ficou insatisfeito com o resultado da eleição, aloprou geral. A Carla Zambelli já estava aloprando aí no meio de toda essa história. Duda? Essa história daquele hacker Walter Delgatti Neto, que é o hacker lá da Vaza Jato, ele é chamado pelos assessores da Carla Zambelli, invade o sistema, ela queria que ele invadisse sistemas da justiça, né? A ideia era mostrar que a justiça era vulnerável. Ele entra lá no sistema do CNJ e começa a aprontar, molecagem pura, e publica um mandado de prisão do Alexandre de Moraes, assinado pelo Alexandre de Moraes, né? Contra ele próprio. Contra ele próprio. Quer dizer, pura molecagem, idiota. E nessa esteira, né, Duda, de tentar mostrar que as urnas eletrônicas são frágeis, Exato. Então vamos mostrar que o sistema de justiça também, tudo errado. E a defesa dela é dizer, olha, esse cara fez tudo sozinho, e a única prova que tem contra mim é a denúncia dele, né? Duda Teixeira, você quer completar a análise? Aliás, até para trazer mais um elemento, também foi incluída uma decisão de quebra de sigilo bancário do Alexandre de Moraes. Então, no sistema de justiça, invadido pelo hacker, depois de uma combinação com a Carla Zambelli, de acordo com a acusação, foi incluída uma decisão, essas de molecagem, de quebra de sigilo bancário do Moraes. Ou seja, como se ele tivesse sido alvo de uma decisão assim, mas é uma decisão de mentirinha. O arquivo foi criado no computador do hacker Delgatti e acessado 22 segundos depois pela Carla Zambelli. E aí o Moraes destacou isso na hora do julgamento e disse o seguinte, abro aspas, essa prova técnica é irrefutável e demonstra, além de qualquer dúvida razoável, o envolvimento direto da acusada Carla Zambelli Salgado de Oliveira nos crimes a ela imputados. Fecho aspas. Duda. Exato, essa é uma das evidências contra ela. Ela diz ali, então, que ela não sabia de nada, que o hacker fez tudo sozinho, e que tudo que tem contra ela é essa colaboração premiada dele. Mas tem esses arquivos que eram compartilhados entre os dois. Inclusive, esse mandado de prisão do Alexandre de Moraes contra o Alexandre de Moraes estava também no computador dela, né? Dizem que ela escreveu esse texto. Os dois assessores dela são testemunhas, né? Dizem que realmente entraram em contato com o Walter Delgatti a pedido da Carla Zambelli. Então, tem muita coisa que mostra... ela admite que se encontrou com ele antes de acontecer essa invasão. Ela publica fotos com ele nas redes sociais.
orgulhosa, e toda essa molecagem que ele aprontou no sistema informático tá toda documentada, né? Todos os passos ali e vários arquivos sendo compartilhados com ela. Então, os arquivos foram encontrados tanto no celular dele quanto no computador dela. Aí fica difícil realmente se desvencilhar dessa história. E que figura com participações aí em episódios marcantes da política brasileira, ou pelo menos da sua interseção com o noticiário policial, Walter Delgatti, que era herói para muita gente, quando violou criminosamente aplicativos de celulares de procuradores da Operação Lava Jato, e agora que está associado ao bolsonarismo, aí pode ser preso e tal, ninguém se importa muito não. Mas quando ele cometeu um crime que, de uma maneira indevida, o Supremo Tribunal Federal aproveitou o produto do crime, né? E isso foi apontado pelo Barroso, que contestou esse aproveitamento durante o julgamento. Quando ele forneceu esse produto do crime para que as defesas, para que houvesse a impunidade geral, aí ele era visto como um herói. Agora que ele está ajudando aí a levar a Carla Zambelli para a prisão, aqui, eu estou dizendo isso porque aqui a gente sempre extrai o princípio das questões. O Walter Delgatti, para a gente, é delinquente em qualquer um desses dois episódios. Sempre foi, vai continuar sendo. Não tem aqui esse duplo padrão. E muita gente, a gente vê até pelos comentários no YouTube, se assusta com a dosimetria, se assusta com o tamanho da pena, em boa parte porque há um contraste. E a gente tem sempre que expor isso para ser transparente com a impunidade dos criminosos de colarinho branco. Daqueles que cometeram atos de corrupção, de lavagem de dinheiro, de peculato. E tem gente de todos os lados da política envolvidas nisso, né? A Lava Jato, ela apontou questões envolvendo PP, primeiro, depois PT, depois chegou nos velhos tucanos, MDB, desdobramento no Rio de Janeiro, atingiu o bolsonarismo, entre outros partidos, na Operação Furna da Onça. Ricardo Kertzmann, o contraste entre essas penas e a impunidade de outro lado faz com que as pessoas falem, poxa, mas não é muito tempo? Será que merece? Talvez se não houvesse o contraste, estava todo mundo dizendo, olha, o Poder Judiciário brasileiro é coerente, cometeu o crime, tem que tomar um chá de cadeia mesmo. Olha, eu não sou operador do direito e nem especialista em dosimetria, mas me parece que diante da gravidade dos crimes que ela está sendo acusada, ela mereceria até muito mais do que 10 anos. Até porque a gente sabe que quando se pega 10, 12 anos de prisão, normalmente não se cumpre nem um terço dessa pena. A grande questão, Felipe, é essa que você acabou de apontar, né? Por que essa dosimetria, qual que é o critério dessa dosimetria? Vamos lembrar que a Zambelli, ela contratou, segundo a acusação, esse hacker para poder invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Isso já é de uma gravidade tremenda. Ela, inclusive, levou esse rapaz, esse criminoso, para uma reunião com o próprio presidente Bolsonaro. E, à época, eles disseram que o Bolsonaro simplesmente perguntou para ele se as urnas eletrônicas eram confiáveis. Você imagina, uma deputada leva um hacker para dentro do Palácio do Planalto, o presidente da República se consultar com ele se as urnas eletrônicas eram confiáveis. Ela contratou, segundo a acusação, esse rapaz, de forma dissimulada. Obviamente, ele não emitiu uma nota fiscal dizendo que o serviço dele era invadir o sistema do CNJ, mas o que ela dizia é que ele foi contratado para prestar serviços de tecnologia, de redes sociais e tudo mais. Então, me parece sim que a pena é até pequena, ela é adequada, mas a minha é até pequena. Eu só gostaria de entender qual que é o critério. Porque o Fernando Collor, por exemplo, por roubar 20 milhões de reais, foi condenado a 8 anos de prisão só e nem vai cumprir na prisão, vai cumprir em casa. A gente já falou sobre isso. A moça lá, a Débora Rodrigues, pegou 14 anos de prisão por depredar patrimônio público, porque os outros crimes que ela foi acusada e condenada, não há provas materiais contra ela. Essa é a grande questão. Por que para uns a justiça é tão rigorosa e para outros não é? Corrupção e lavagem de dinheiro parece que são crimes democráticos, como eu costumo dizer, né? A corrupção é democrática no Brasil e a impunidade, como a gente viu no caso do Collor, é humanitária. Tem a nota da Carla Zambelli, antes do Duda comentar, pode soltar a produção.
Tá aí, ó. Em respeito à população brasileira e à confiança que quase 1 milhão de eleitores depositaram em mim, venho expressar meu mais profundo sentimento de inconformismo diante do voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes nesta manhã, que, ignorando os fatos e a ausência de provas nos autos, optou por me condenar injustamente. Estou sendo vítima de uma perseguição política que atenta não apenas contra a minha honra pessoal, mas também contra os princípios mais elementares do Estado de Direito. O que está em julgamento não são ações concretas, mas minha postura firme, minha voz ativa, minha defesa inabalável dos valores conservadores que representam. Não representa valor conservador algum. Isso é conversa fiada. Quem faz esse tipo de coisa, tanto isso quanto a perseguição armada, e é irônico que elas colocam como vítima de perseguição política, porque a perseguição política não é armada, né, como ela fez. Não é conservador no sentido tradicional, burquiano, coisa alguma. Né? É reacionário aloprado que eventualmente acaba delinquindo. Duda Teixeira. Exato. Em relação à dosimetria, eu também acho estranho, mas só ressaltar aqui que essa condenação provável, né, a Carla Zambelli não se enquadra naquelas histórias todas de trama golpista, de tentativa de golpe de Estado, né, que é outra coisa. Ainda que estivesse nessa mesma vibe aí de querer dizer que o sistema da justiça tem falhas, né? Mas na justiça você não vê nada de golpe de Estado, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, nada disso. Os crimes que estão sendo imputados ali são falsidade ideológica. Então, quando você produz um mandado de prisão assinado pelo Alexandre de Moraes, não poderia ter feito isso, né? E o outro crime que é a invasão de sistema. Muito bem, esse julgamento da ação penal na primeira turma do STF teve início nessa sexta-feira, pode ir até 16 de maio no plenário virtual, mas vamos ver. Na verdade, formou maioria, né? Ainda faltam 2 ministros para votar, eles podem votar até 16 de maio, mas podem votar a qualquer momento, encerrando, portanto, o julgamento. Em relação ao hacker, o ministro votou para condenar, o Moraes votou para condenar o Delgatti Neto a 8 anos e 3 meses de prisão e ao pagamento de multa. Segundo Moraes, não há dúvida de que Walter Delgatti Neto, sob as ordens diretas de Carla Zambelli Salgado de Oliveira, invadiu por ao menos 13 vezes os sistemas do CNJ com o fim de adulterar dados e informações. Ricardo Kertzmann, como é que você avalia essa nota, essa reação da Zambelli, esse inconformismo? Você percebe que não tem nenhum elemento objetivo na nota. É só narrativa política, sou vítima, injusto, não tem prova, esse tipo de coisa que todo acusado político, quando é alvo de uma condenação, diz, para ver se consegue engajamento ali na sua base, pelo menos. Porque diante das provas, Felipe, que estão acostadas no processo, ela não tem muito o que falar, senão apelar para essa história de perseguição política. Eu vou repetir, quando você pega esse processo, e eu me lembro de ter olhado isso com mais detalhe, porque eu também acompanhei de perto aquele caso anterior, que ela ainda não foi, se eu não me engano, ainda não foi oferecida a denúncia, que é aquele caso dela ter corrido com uma pistola nas mãos, atrás de um rapaz pelas ruas de São Paulo. Quando eu vi tudo isso, tanto aquela época quanto esse processo, fica tudo muito claro que houve uma participação direta dela. Ela, de certa forma, ela é quase que uma reconfessa quando ela diz que realmente contratou o rapaz, só que, obviamente, ela não disse para o quê, e ela também confessa que levou esse rapaz ao Palácio do Planalto. Ou seja, o que mais ela pode dizer se não apelar a essa tal perseguição política, que é o que todos eles fazem?